Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Discurso Direto. Hoje são meus convidados aqui em Lisboa, o jornalista e diretor adjunto do jornal online ECO, o Pedro Sousa Carvalho. Bem-vindo, Pedro, temos muito a conversar, há números bem interessantes e terei também nos estúdios do Porto o presidente do Sindicato dos Enfermeiros, José Correia Azevedo. Até lá, vamos fazer a habitual revista de imprensa. Começamos pelo Diário Notícias, que diz que só 10% dos refugiados que saíram de Portugal voltaram. Depois, em entrevista a Martins da Cruz, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, que diz que Angola poderá suspender presença na CPLP. Isto depois da primeira conferência de imprensa do presidente angolano e também que se fala também de um caso judicial que divide Portugal e Angola. Mas a queda no desemprego é a maior de que há registro. Portugal tinha em novembro cerca de 424 mil pessoas sem trabalho. É uma quebra de 21,2% no espaço de um ano. Na Auto Europa, Mira Amaral antevê saída da Volkswagen para Marrocos. Polémica duelo de palavras entre treinadores que marcaram o futebol nacional. O Jornal I, tudo sobre o caso que abala as relações entre Portugal e Angola. O braço de ferro entre o presidente angolano e os filhos de José Eduardo dos Santos. Santana Lopes versus Rui Rio. Os calcanhares daqueles dos dois candidatos ao PST. Também há o caso dos bilhetes do Benfica. A Procuradoria-Geral da República pondera investigar relações entre Centeno e filhos de Luís Filipe Vieira. Jornal Público, saúde junta-se em defesa da cannabis para fins terapêuticos. É uma carta aberta a defender o uso de cannabis para fins medicinais. Tem quase uma centena de subscritores, na maioria médicos, enfermeiros e psicólogos. Justiça, Governo esconde parecer da Procuradoria-Geral da República sobre Manuel Vicente. Governo mantém tabu sobre corte no IVA de bebidas em restaurantes e Inspetor de Trabalho demitido por divulgar dados de funcionária. Jornal de Notícias, finanças atrasam planos para combater a gripe. Hospitais sem autorização para colocar camas e contratar profissionais. Aumento de despesa travado pelo Ministério. Procuradoria analisa a isenção fiscal de Vieira e bilhetes de Centeno. Santana e Rio empatados nos apoios à liderança do PST, diz o Jornal Notícias. A foto vai para a guerra no banco. Clima de tensão entre clubes chega aos treinadores. Sérgio Conceição e Rui Vitória trocam acusações. O Negócios diz que contribuintes ganham 60% dos casos contra o fisco. Empresas recorrem mais à arbitragem tributária. Celeridade explica procura. Também conhece as 10 batalhas da EDP contra Costa e a ERSE. Vamos aos desportivos. Record. Encarnados perguntaram o preço do médio congolês Kakuta na lista das águias. Também pressão por Rafinha e Marcelo no Sporting e Brahimi sem castigo. Benfica queixou-se, mas o Conselho Disciplinar não pode atuar. A bola diz tiro ao alvo. Guerra chega aos bancos com Rui Vitória na mira de Jorge Jesus e Sérgio Conceição. Deus nos acuda, valerá tudo, menos tirar olhos, diz o experiente Manuel José. Porto, samba africano já vale 48 golos no Sporting de Sandro Ramírez, a par do interesse. O jogo, Brahimi é para mimar. A série ao extremo já começou. Estamos felizes por fazer parte desta equipa. Vitória Guimarães, candidato Júlio Castro promete Champions. No Sporting, Batalha já vai em 20 milhões e o Benfica, Jonas é o vício da Águia. Falta só mesmo os nossos sites. O site de TVI 24 é o destaque para o repórter TVI, o caçador de Che Guevara. Hoje, no Jornal das 8, pode ver a segunda parte desta reportagem da jornalista Cristina Reina e do João Pedro Matoso. Falta só o mais futebol. Petit diz adeus
Passos, o clube oficializa a saída do treinador, que só ganhou um jogo em 9, empate com o Portimonense foi o fim da linha. Agora sim, está feita a revista de imprensa. 21 044 11 45, na página do Facebook Discurso Direto TV 24. Vamos, como sempre, fazer juntos este nosso programa. Bem-vindo Pedro Sousa Carvalho e bem-vindo José Correia Azevedo, presidente do Sindicato dos Enfermeiros, que está nos nossos estúdios do Porto. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. E gostava que ambos salientassem ou analisassem alguma das notícias do dia. Pedro. Antes de mais, bom dia. Bom dia. E ao José Correia também no Porto. Eu acho que talvez, olhando para, ou seja, quem hoje vai ao quiosque, encontra aos quiosques, encontra, digamos assim, um elemento comum a todos os jornais, basicamente, que eu acho que são, ou pelo menos aos principais, que é Angola. Faz a capa do Correio da Manhã, faz a capa do Diário de Notícias, faz a capa do Público, em termos de fotografia, e tem aqui uma grande chamada também no jornal I. E depois cada jornal, digamos assim, dá um ângulo diferente à questão de Angola, que é uma questão que nos é muito querida, tendo em conta, sobretudo, o número de portugueses que há em Angola. Paula, são muitos, são mais de 200 mil portugueses que estão em Angola. É uma questão que nos diz muito. O Público talvez tenha notícia mais, talvez eu diria mais surpreendente, que... Da Procuradoria, o Governo esconder o parecer da Procuradoria? Precisamente, sim. Eu não sei se as pessoas estão muito dentro do assunto, Paula, mas ontem tivemos o João Lourenço, que é o presidente de Angola, a fazer o balanço dos seus primeiros 100 dias. E ele, basicamente, o que ele fez... Convém dizer que foi a primeira vez que o Presidente da República de Angola deu uma conferência de imprensa aberta. Sim, também é o segundo Presidente que... Mas o outro teve lá muitos anos. Mas sim, isso é de louvar. O que não é tanto de louvar, Paula, digamos assim, as afirmações que ele fez, a considerar quase uma ofensa. Aliás, ele utiliza a palavra uma ofensa, digamos assim, o facto de Portugal ter aberto um processo judicial e, aliás, vai a tribunal, vai a julgamento no próximo dia 22 de janeiro e que envolve um antigo vice-presidente angolano, Manuel Vicente, e, basicamente, o problema é que Angola está a fazer condicionar toda a sua relação bilateral Portugal, diplomática, económica, etc., a este caso judicial, o que é manifestamente exagerado. Entretanto, a grande dúvida, Paulo, era saber se Manuel Vicente podia ou não ser julgado em Portugal. Sim. Quer o Ministério Público, quer os juízes do processo consideraram que sim, porque não havia garantias que ele ia ser julgado por esse crime em Angola, porque Angola havia uma questão de Angola invocar uma questão de uma amnistia para este tipo de crime. Resolveram julgar em Portugal. António Costa, imagino que eventualmente, na dúvida, tomou uma decisão que não agradou na altura ao Ministério Público, Paula, que foi precisamente pedir ao Conselho Consultivo da PGR um parecer, e o que o público nos vem contar aqui na manchete é precisamente que já se passaram mais de 5 semanas e nós não fazíamos ideia qual é o conteúdo do parecer. Obviamente percebe-se aqui alguma necessidade de ter aqui de tratar este assunto como pinças. Precisamente estávamos a falar, ou seja, são muitos portugueses que estão em Angola e eventualmente é preciso evitar que Angola, digamos assim, caia numa tentação de medidas de retaliação. Aliás, a manchete, não sei se tens aí, provavelmente do Correio da Manhã. Do Correio da Manhã. Diz, por exemplo, que uma das medidas de retaliação, Paula, pode ser a questão dos vistos. Sim. Ou seja, eles citam fontes diplomáticas a falar com o Correio da Manhã, a dizer que eventualmente Angola poderá retaliar, não dando vistos novos a portugueses que querem ir para Angola, eventualmente não renovando autorizações de residência para os portugueses que já lá vivem. E depois o Diário de Notícias. O Diário de Notícias também, sobre esse mesmo assunto e nesta senda de retaliação, cita Martins da Cruz, o antigo embaixador e também antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, a admitir eventualmente até a possibilidade de Angola poder sair da CPLP. Vamos ver o que é que vai acontecer. O julgamento está marcado para o dia 22 de janeiro. Há um arguido principal, naturalmente, que é o procurador que terá sido corrompido, mas, digamos assim, a figura principal, que é Manuel Vicente. Todas as cartas rogatórias que Portugal enviou para Angola não fizeram efeito, não surtiram efeito, portanto vamos ter um julgamento sem um dos principais... Exatamente, arguidos. Não é? Há duas questões que
Nos julgamentos já é um réu, e sim. que ficam aqui para depois analisares, que é o facto de João Lourenço, o Presidente, tem mostrado que tem uma forma diferente de atuar e ontem mesmo na conferência de imprensa disse que tinha que se combater a corrupção que estava instalada a um mais alto nível, mesmo no poder, ou no antigo poder e nas empresas. Até que ponto este caso julgado em Angola poderia ser um exemplo e João Lourenço poderia usá-lo e utilizá-lo, não sei, e também até que ponto também podemos manter, ou João Lourenço estaria disposto a cortar relações com Portugal, numa altura em que mostra tanta abertura, não é? Mas antes eu já tenho telefonemas, peço só que esperem um bocadinho, porque quero ouvir o Presidente do Sindicato dos Enfermeiros, José Correia. Bom dia, mais uma vez. Notícia queira destacar? Bom dia. Bom dia, eu agradeço o convite e retribuo as saudações. E a notícia que eu quero destacar é, obviamente, por uma certa deformação profissional, Sim, acerca da contratação de pessoal necessário para superar estes surtos que vão acontecendo no nosso país. É evidente que, como na dialética, a quantidade altera a qualidade. Se nós não temos a quantidade de pessoas necessárias e suficientes para correrem às necessidades que emergem, é evidente que essa falta faz com que a qualidade dos cuidados prestados seja deficitária. E não é só deficitária em questões de saúde, pode ser perigosa e pode ser fatal. Sim. Portanto, os concursos, nós vemos diariamente que o Ministério anda a contratar enfermeiros invisíveis. Não sabemos muito bem onde é que eles estão, porque ninguém os vê. Sabemos é que, às vezes, os concursos limitam-se a legitimar ou a alargar mais o âmbito de certas contratações já feitas, as pessoas são as mesmas e, portanto, julgo que o Governo e, sobretudo, o Ministério das Finanças não têm a sensibilidade necessária para que se organizem de uma vez por todas os serviços prestadores de cuidados de saúde. Sim. É evidente que antigamente nós tínhamos a carreira da enfermagem devidamente organizada, que era o suporte da disciplina e do funcionamento dos serviços. Hoje, com o abandalhamento que temos sido sujeitos durante estes anos, já 10 ou mais, é evidente que os enfermeiros deixaram de ser esse suporte estratégico. Sim. Para que nada falte aos doentes, porque uma grande parte daquilo que acontece nos hospitais é higiene e conforto e segurança dos próprios doentes. José Correia Azevedo, eu também quero ouvi-lo, porque ontem a bastonária da Ordem dos Enfermeiros fez denúncias que foram logo refutadas, nomeadamente pela administração do Hospital de Faro, dizendo que a situação não era essa, e por parte de muitos telespectadores que acham que é literalmente, e nomeadamente aqui no Facebook do Discurso Direto, dizendo que é uma forma dos enfermeiros exercerem pressão sobre o Governo. Rui Rodrigues, olá, bom dia, está ligado Braga. Bom dia, Paulo Magalhães. Bom dia. E ao seu painel. Do que diz respeito a Angola, é mais do que evidente que é um Estado que aquilo, a separação de poderes não existe, nem nunca irá existir. É ridículo um Presidente da República expor-se. Se fosse numa Europa, era logo criticado e pediam logo razões, o porquê dessas atitudes e provavelmente a demissão do mesmo. Mas como em África, desculpando os angolanos, não vale tudo. Não vale tudo porque há uma separação daquilo que é o poder judicial do poder político. As pessoas, se quiserem encarar lá na terra deles que assim funciona, muito bem. Fazer disso uma vantagem para pressionar economicamente quem lá trabalha, Portugal, é mau para Angola. Uma Angola que não se esqueça de uma coisa: nós não somos já os colonialistas há muitos anos, bem pelo contrário. Há um certo sentimento de represália em relação a algumas pessoas que vão para lá trabalhar. Eles dizem que têm espírito colonialista, querem revanche sobre a independência deles, coisas já nada disso. Eu nasci em Moçambique, sou uma pessoa
totalmente aberto no que diz respeito ao espírito de colaboração com todas as pessoas, sem exceção, e acho que isso não fica bem num Estado dito de direito. Peço desculpa aos angolanos, mas é a minha maneira de ter e de pensar, livre e aberta. Outra coisa que ainda há bocado ouvi a Paula Magalhães, quando interpelou o senhor que faz parte do Sindicato dos Enfermeiros, e bem, e pôs o dedo na ferida, as contratações que são anunciadas são renovações de contratos, ou seja, é mais da precariedade que se registra no sistema hospitalar. Eu estou a falar porque eu faço parte do pré-hospitalar. Como bombeiro, nós fazemos uma atuação e bem vemos o esforço e a dedicação que têm os enfermeiros, tanto os mais novos como o pessoal já, desculpando o termo, não sei que não é bonito dizer na televisão, com calo no cu, ou seja, pessoas que sabem o que estão a fazer, as pessoas que vão twittar a dizer que é os enfermeiros a pressionar numa situação de depressão, porque é um pico, é isto, é aquilo, desculpem que lhe digam, não sabem o que estão a falar. Porque nós, quando chegamos ao hospital, com o pré-hospitalagem, nós já levamos parte do trabalho feito, e quem é enfermeiro sabe disso. Da triagem, é feito por nós que somos a linha, a ponta-lança do INEM. E quando chegamos ao hospital, já nos deparamos com dificuldades, às vezes, de arranjar uma única cama para um doente acamado. Rui Rodrigues, então deixe-me, obrigado, e deixe-me aproveitar a sua profissão, muito importante já agora, e muito obrigada por estar sempre aí, porque eu gostava era de saber se realmente, quando chegam ao hospital, eu creio que foi desligada a chamada, mas gostava de saber se quando chegam aos hospitais, realmente já está uma situação caótica nestas alturas ou não. Rui Rodrigues, um abraço, muito obrigada. Desculpe se me conseguir mandar aqui pelo Facebook a resposta ao que eu lhe perguntei e agradecia. Abel Brandão está a ligar de São João da Madeira. Estou sim, bom dia, Dona Paula. Bom dia. Queria dar um bom dia aos seus convidados. Portanto, no que se refere aos hospitais, eu queria referir que estive na Guerra do Ultramar há 45 anos e não se viu uma situação como a que está a ver atualmente nos hospitais em Portugal. Sim. Portanto, agora queria pôr outra sugestão à Dona Paula. Sou reformado, tenho uma reforma de 380,85€. Como o do décimo recebia 390. Sim. E agora, ontem, o meu espanto, quando fui ver a minha reforma, recebi 380,89€. Portanto, 2,70€ de aumento. Sim, mas... Se era esse o aumento que estava previsto. Não é. Abel Brandão, tem havido muita confusão sobre estas reformas, esta situação nas reformas. Ainda bem que está aqui o Pedro Sousa Carvalho. Eu sei que o aumento vai acontecer só em fevereiro. É que vão ser equilibradas as contas, não é, Pedro? Foi o que ontem uma nossa telespectadora, eu sugeri que ela ligasse para a Segurança Social, e ela assim fez, e disseram que os pagamentos, as atualizações, que lá está que se vai receber menos por causa dos duodécimos, mas vai ter o 14º mês, mas que só em fevereiro é que vão processar, Abel. Portanto, se esperar até fevereiro e depois nos disser alguma coisa, agradecia. Pronto, é só isso. Quero desejar um bom dia. Um ótimo dia. E trate bem aí, creio eu, deve ser do seu neto, já, quer dizer, é novo, com 66 anos, mas é assim, às vezes tem que fazer isso. Muito obrigada, será sempre bem-vindo. José Correia, deixe-me só aproveitar estas chamadas, porque, como eu lhe estava a dizer, ontem e depois das denúncias da bastonária da Ordem dos Enfermeiros, diziam que muitas vezes os enfermeiros estão a aproveitar esta situação para fazer vingar o ingresso de mais enfermeiros. Hoje, a Ordem dos Médicos também, de manhã, dizia que onde é que estão o concurso para os 700 enfermeiros médicos especialistas que acabaram a especialização e ainda não têm contratos. Portanto, respondo-lhe muito diretamente, efetivamente o defeito que está aqui, os enfermeiros não fazem pressão sobre ninguém. É provavelmente um dos erros dos enfermeiros
é serem o grupo menos pressionador que existe em toda a função pública. Porque se os enfermeiros fizessem pressão, andavam mais devagar e exigiam mais colegas para os ajudarem. Sim. Reparem, se nós contabilizarmos o tempo que um médico leva a receitar uma caixa de injetáveis, por exemplo, e o tempo que os enfermeiros levam para administrar esses injetáveis, facilmente se conclui que quando se diz há falta de pessoal na saúde, então contratem-se mais médicos. Contratar mais médicos significa fazer pressão naturalmente, e aqui sim há pressão, sobre o grupo dos enfermeiros, porque os enfermeiros são os executores das receitas que os médicos fazem. Isto é um exemplo. Depois os concursos. Os concursos do ano passado, no Hospital Santo António, dizia-me o diretor, efetivamente nós não conseguimos ainda contratar as pessoas que eram necessárias para a tal gripe, porque efetivamente concorreram 1.500 ou 2.000 enfermeiros e não tiveram tempo de analisar as coisas, os currículos desses enfermeiros. Ora, o que é que isto significa? Abrem os concursos, que são fictícios, porque depois montam uns concursos, um método de seleção desses concorrentes que é de tal maneira complicado que Como assim fictícios, José Correia? Como diz? Como assim fictícios? Não existem esses concursos? Existem, mas, digamos, os concursos existem. Por exemplo, o Sr. Ministro diz que vai contratar mais 200 enfermeiros para Faro, ainda por cima uma janela de turismo de alta qualidade, com as deficiências que há na saúde, e quem entra lá naquele hospital vê perfeitamente que aquele hall do serviço de urgência, aquilo é impossível, só em guerra, só numa atitude de guerra que se podia manter aquilo, e não é de agora, já vem de trás. É evidente que isto não é pressão nenhuma. Ponham a gerir o setor quem sabe como é que se gera o setor, e nesse contexto podem ter a certeza que não só os doentes são arrumados como deve ser, como ainda por cima se evitam estes picos de desorganização que estamos a ter e que temos todos os anos. Quando são previsíveis. Aquelas imagens ou aquelas fotos confirma, como presidente do Sindicato dos Enfermeiros, que são reais e que são desta altura? Sim, são reais e só têm uma melhoria. Digamos, já põem andas ou bandas laterais nas macas para que os ocupantes não caiam distraidamente ao chão. As macas antigas, como eram um meio de transporte rápido e fácil, até para os doentes terem acesso com facilidade, passá-lo das macas para as macas, das macas para as camas, era um processo e um objeto facilmente descartável, digamos. Hoje já se vê nas fotografias que são atuais, que são autênticas, uma coisa diferente. Já lhes põem andas para que os doentes não caiam. Eu próprio, na visita de alguns hospitais, eu próprio tive a oportunidade de evitar que alguns doentes caíssem, porque não são todos da gripe. Por exemplo, um doente com delírio tremens, porque era um alcoólico, não sei o quê, está a ver coisas iloisas, está a ver, se não tivesse ali uma mão amiga que lhe deitasse, que o impedisse de cair, ele caía de facto da maca abaixo e podia fazer um traumatismo craniano, uma coisa qualquer, ou até morrer, não é? E isto é inadmissível porque o problema não está no uso da maca, o problema está em manterem as camas de medicina, de cirurgia ocupadas com doentes de medicina, para depois os doentes de cirurgia emigrarem para outros hospitais, normalmente privados, porque aqui a pressão da cirurgia sobre a medicina é uma das componentes que seria bom que quem está mais responsável pelo Serviço Nacional de Saúde tivesse em devida conta, porque efetivamente muitas das camas que são ocupadas, imagina um cirurgião entra na sala e diz: o meu dia está ganho. Pois está, porque as camas dele da cirurgia estão ocupadas com doentes de medicina e daqueles, nomeadamente, que ninguém vem buscar, que ninguém acolhe. E depois, por outro lado, temos a privada a levar os doentes da cirurgia, que é isso que rende.
E, portanto, José são Correia estas Azevedo, anomalias. vamos já continuar a conversar. Está connosco a partir dos estúdios do Porto. Há muitos assuntos para falar, nomeadamente este grupo de quase uma centena de subscritores que agora se juntaram em defesa da cannabis para fins terapêuticos. Vai ser debatido, não é? Na quinta-feira, no Parlamento. Na quinta-feira, no Parlamento, e quase com caráter de urgência, não é? Parece. Mas queria também ouvir a sua opinião e dos telespectadores. Alzira Fernandes está a ligar do Funchal. Bom dia. Bom dia, menina Paula. Um bom ano para si. Muito obrigada, igualmente. E para o seu colega e para todos os seus colegas da TVI, que é a minha estação preferida. Muito obrigada. Olha, primeiro quero dizer que esse senhor do Sindicato dos Enfermeiros tem toda a sua razão. Eu sou uma pessoa que muito doente, já fez várias cirurgias. Felizmente, como ele disse, quem não tem olho e quem não tem um padrinho não se defende. E são dois enfermeiros na parte da tarde para uma aula com 9 enfermarias, mais 2 isolamentos, que é a ortopedia, os serviços de ortopedia, A, B e C, o 7º andar nascente e a cardiologia e a ginecologia, que é por onde eu já passei. Felizmente, eu não tenho razões de queixa. Sim. Mas eu não posso pensar só no meu umbigo. Eu tenho de ver aquele meu colega que está ao meu lado. E elas, coitados dos enfermeiros, não têm capacidade para dar resposta. Há falta de tudo. Tudo. As cirurgias, por vezes, são desprogramadas porque não há anestesista, porque não há enfermeiros que possam acompanhar a cirurgia. Isto eu falo que é verdade, porque eu já passei por isto. Sim, senhor. Aqui fica a sua denúncia, Alzira Fernandes, e muito obrigada por estar connosco. Agora o meu teleponto está maluco, para variar, e tenho outro... sou eu. Tenho outro telefonema. Urbano Pinto, olá, bom dia. Está a ligar da Figueira da Foz. Estou, senhora, Urbano Pinto, senhora. Muito bom dia. Bom dia. Peço que ponha a sua televisão sem som para nos entendermos, Urbano Pinto. Ok, vou aqui baixar o meu som aqui, vou baixar o telemóvel, está bem? Muito obrigada. E agora está a ouvir bem? Agora estamos. Mais ou menos. O Urbano Pinto da Figueira da Foz. Sim. O meu sonho era trabalhar para Angola e Moçambique e dar apoio aos santos moçambicanos. Angola é o país mais livre do mundo. E o José Duarte Santos foi um grande amigo pelo povo da Figueira, foi um amigo para Portugal, e a filho José Duarte Santos, e o filho também. Eu gostava de ir para Angola para trabalhar para lá. É o sonho da minha vida, e o Presidente da República disse também alinhar todos os portugueses que Angola é o país do nosso país, é o país de categoria. Eu sempre sou uma pessoa apologista, faço a minha análise e digo uma coisa: porquê que Angola e Moçambique caíram nas patetices destes senhores maiorais? Porque Portugal devia ficar mais rico que Angola. E este senhor, o filho de Eduardo Santos, sabe falar, é um homem composisto, sabe fazer a sua sondagem, a sua política bilateral, e o nosso Presidente da República devia se juntar a Angola, Moçambique, todos os países vão lá. Isto é a misofilia. São dois. Eu para ir para Angola. Sim. Urbano Pinto, nós estamos a ouvi-lo mal e pedimos, a ligação está má. Ficou aqui a sua opinião. Sempre houve relações mais tensas ou menos tensas com os países, com Angola e com Moçambique, nomeadamente mais com Angola, mas sempre quase tudo se resolveu. Diferente é em relação a Cabo Verde, Timor, não é? Mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Pedro, mais notícias? Podemos ir já também aos números da saúde, porque, atenção,
há situações que levam a estas imagens, muitas vezes, que é realmente muitos diplomas estarem atrasados no Ministério das Finanças para dinheiro, mas eu prometi, claro, e vamos falar, porque são números históricos também, a queda no desemprego, que é há mais de 10 anos que não se registava tão pouco desemprego em Portugal. Exatamente, Paula. São números que saíram ontem? Do INE. Estou aqui a tentar encontrá-los. Sim. Exatamente, está aqui. São números relativos a novembro do ano passado. São boas notícias. Escondem algumas más notícias no meio, ou pelo menos algumas notícias menos boas. São duas boas notícias. Por um lado, temos, Paula, e o Diário de Notícias faz essas contas bem. Por um lado, temos uma descida no desemprego. No espaço de 12 meses, estamos a falar de uma descida no desemprego de 114 mil pessoas e, ao mesmo tempo, Paulo, temos uma subida no emprego, que não é precisamente a mesma coisa. Porque, normal, às vezes, por exemplo, na altura da Troika, no final do período da Troika, começou a haver uma descida na taxa do desemprego, mas não havia correspondente aumento no desemprego. Sim. Isso tinha muito a ver com a questão, nomeadamente, não só, mas nomeadamente a questão da imigração. Neste caso, não. Há uma queda no desemprego e há uma subida no emprego. O emprego, diz-nos o Diário de Notícias, também é o segundo valor mais alto desde que há registros do INE, desde 1999, o que naturalmente é um dado positivo. A parte menos boa, Paula, Sim. É que a maior parte deste emprego, ou seja, basta olhar para este, é precário e mal pago. Ou seja, precário e mal pago. Sim. E basicamente o que o Diário de Notícias nos conta é que 40% deste emprego novo que está a ser criado é sobretudo para o setor da restauração, sendo que no setor da restauração, Paula, o nível de salários praticados, estamos a falar de um salário de cerca de 621 euros em média, o que é menos, corresponde a cerca de 70% do salário médio nacional, ou seja, é muito emprego, mas um terço deste emprego é emprego, ou seja, um rastro de emprego precário e mal pago, que é algo que tem que ser resolvido também. Vamos continuar a conversar, mas lembro que Coimbra é palco neste momento de um protesto dos trabalhadores das cantinas escolares da região centro. Os funcionários dos refeitórios escolares estão em greve e estão concentrados junto à Escola Infanta Dona Maria, em Coimbra. E é lá que está também o António Crespo. Bom dia, António. O que é que se passa? Muito bom dia. Mais de meia centena de trabalhadores dos refeitórios e das cantinas das escolas de Coimbra estão hoje em greve e também em protesto, um protesto que os vai levar da Escola Infanta Dona Maria até à Direção Regional de Educação do Centro. Estão em greve porque não têm progressões na carreira, porque não têm aumentos de salário, uma situação que se arrasta já há bastante tempo. António Baião, muito bom dia. Estes trabalhadores voltam à luta com razões fortes. Que razões são essas? Sim, razões fortes, porque esta empresa chegou aqui ao setor escolar, aos refeitórios escolares, e fez como se não houvesse ontem. Agarrou nas categorias das cozinheiras, que eram cozinheiras de segunda, e contratou-os como cozinheiras de terceira, e dizendo-lhes querem, se não querem, vão para o outro lado. Desrespeitando completamente os direitos dos trabalhadores desse setor, em relação às categorias das preparadoras, que são as trabalhadoras que trabalham 40 horas nestes refeitórios escolares, que já têm a categoria de preparadoras, dando-lhe outra categoria, que é assistente de restauração. Além disso, também há pessoas que são contratadas que deviam ter o mínimo de horas e não o têm. Sim, há aqui um desrespeito total pelo caderno de encargos, não só em relação aos horários de trabalho de alguns trabalhadores que são contratados, inclusive por empresas de trabalho temporário, que fazem horários reduzidos, menos de 20 horas, e o caderno de encargos só permite horários até 20 horas, mas também há uma situação muito grave, que é a falta de trabalhadores por incumprimento do caderno de encargos neste setor. A empresa e o Ministério da Educação também não faz respeitar isso. A empresa ganha um concurso com um caderno de encargos em que está lá o rácio média de refeições, número de trabalhadores. E a empresa não cumpre, e o Ministério da Educação, nós sabemos, já fez uma reunião com a empresa no final do primeiro período, a querer que isso seja reposto, só que não se vislumbram essas alterações e está quase passado daqui a pouco um ano letivo e estes trabalhadores ganham menos, ganham salários de miséria e não se resolvem os problemas dos trabalhadores. E é por isso... Contudo, em casa pode estar também a qualidade dos serviços que são prestados aos alunos? Sim, porque se não temos o número de trabalhadores suficientes, é normal que o trabalho prestado depois não seja o melhor. E também é uma situação que se vem a arrastar, que é a dificuldade que esta empresa teve no início do ano letivo,
foi em relação à colocação das matérias-primas. Ora, se não tem condições, muitas escolas não têm condições já para acondicionar a quantidade de matéria-prima que a empresa quer que fique nas escolas. Não há frio suficiente, deterioram-se alguns produtos e perde a empresa, perde a qualidade do serviço e os trabalhadores também se sentem muito revoltados com isso. Obrigado, António Baião, do Sindicato destes trabalhadores que continua em greve. Eu aproveito também para fazer uma simples questão. Razão que a leva a manifestar-se hoje? As minhas colegas, cada vez lhes cortam mais o horário. Temos uma média de 340 crianças diárias, um aumento, e somos 2 mulheres unicamente a 8 horas, o resto a 6 e uma a 7. Nós queremos dar o nosso melhor, nem sempre conseguimos. Estou assim já há muitos anos? Sim, já trabalho nisto, já vai fazer 30 anos e é aí que está-nos a desrespeitar totalmente. Ficam as queixas destes trabalhadores que estão em frente à Escola Infanta Dona Maria em Coimbra. Dentro de alguns instantes vão fazer uma curta viagem até à ADREC, a Direção Regional de Educação do Centro, onde vão aí também apresentar uma vez mais os seus motivos para esta manifestação. Em Coimbra, dizer que 80% dos refeitórios das escolas estão em greve. Nos distritos de Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra e Leiria, mais de 50% das escolas estão afetadas por esta greve. O António Crespo a acompanhar em Coimbra este protesto dos trabalhadores das cantinas. Vou já ouvir o José Rodrigues Barreiro, mas até lá há vários. O Narciso Gabriel Ortiga, de Trofa, disse no Discurso Direto, no Facebook do Discurso Direto, como pode o nosso país desenvolver quando temos presidentes do Sindicato dos Enfermeiros a aconselhar os enfermeiros a andar mais devagar para que sejam admitidos mais. Será que é esta a solução? Não foi isto, peço imensa desculpa, de Narciso Gabriel Ortiga, que disse o presidente do Sindicato dos Enfermeiros, o José Carreira Azevedo, que está nos estúdios do Porto. Antes disse que se quisesse exercer pressão sobre o governo, existiriam outras formas, nomeadamente fazer o seu trabalho mais lentamente. Portanto, não foi isso que disse e aqui fica a correção, porque nós ouvimos aqui também. José Rodrigues Barreiro, bom dia. José Rodrigues, bom dia. Está a ligar do Barreiro, desculpe. Bom dia. Bom dia. Eu gostava de intervir para falar da minha querida Angola. Sim. Dizer e chamar a atenção dos nossos governantes, da nossa comunicação social, que nós devemos, se queremos ser amigos dos angolanos, temos que os tratar como eles merecem. Eu estive 16 anos em Angola, fui sempre bem tratado, foi a terra que me acolheu quando eu tinha apenas 16 anos, era uma criança, posso dizer, e fui para lá sozinho. Sim. Aliás, fui para casa de um padrinho e lá estive e fiz mome, não me perdi, fiz amigos, fiz uma vida boa, uma vida de muito trabalho, mas uma vida digna. E hoje eu sinto... José Rodrigues, ainda bem que veio aqui ao Discurso Direto mostrar a forma como foi tratado e como gostava que as relações entre Angola e Portugal estivessem melhores. Eu creio que podem ficar muito melhores, mas acho que há bases de entendimento por parte de ambos os governos. Muito obrigada e um abraço. Ana Santos está a ligar de Aveiro. Bom dia. Tá. Olá, bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Olha, eu quero dizer o seguinte, eu queria perguntar porque é que os senhores dos sindicatos não se reformam? Porque andam aí a arrastar-se. Sim. Bem, eu já disse bom dia a um pedaço, agora estou a ouvir... Pois, porque tem que desligar a sua televisão para nos ouvirmos. Ana Santos, tem mesmo que... Eu tenho que...
Depois temos uma enfermeira, bastonária dos enfermeiros, que só anda aí a fazer política. Toda a gente sabe o que ela quer. Sim. Olha, e agora o sindicato também, não é? Deixe-me dizer só uma coisa. Diga. Enquanto o Estado não puser a lei igual para os funcionários públicos como para os privados, sim, não vamos a lado nenhum. Porque esta gente anda só a fazer confusão. Ana Santos, tenho aqui um problema, é que neste caso, e muito obrigada pela sua opinião, neste caso, por exemplo, os médicos não têm o estatuto de terem 35 não é? Horas semanais, ainda têm que fazer as 40 horas. Sobre a reforma dos dirigentes sindicais... Eu ontem estive num hospital. Sim. E eles andam lá a atropelar-se uns aos outros. Depois vão-se dizer a toda a hora que é falta de pessoal, é falta de vontade. Está bem, José Correia. Muito obrigada, Ana Santos. Vocês andam a atrapalhar-se uns aos outros nos hospitais, como diz a telespectadora Ana Santos? Não. Os hospitais, se os enfermeiros não tivessem um comportamento urbano e digno e que está sempre... Eu até já disse que qualquer dia tinha que comprar um martelo e uns pregos para que os enfermeiros, quando a gente os vai visitar, nos pudessem ouvir com alguma atenção, porque a preocupação máxima desses enfermeiros, e tanto quanto eu os conheço e conheço muito bem, são, de facto, mais preocupados com os outros do que consigo próprios. E isto entronca em tudo o que se tem dito para trás, porque se nós fôssemos uma classe de pressão, muitas coisas que já estão mal piorariam. O problema é que, efetivamente, há pessoas que entendem que a idade de quem quer que seja é um fator predominante. E, efetivamente, é. Quem nasce está a aprender, quem já está no fim da vida está a ensinar. Ora, exatamente. O meu caso, eu nem sequer ocupo lugar nenhum, porque eu já estou aposentado pelo menos há 10 aninhos e nos sindicatos nós não ocupamos lugar nenhum porque não são remuneradas as nossas atividades. Agora, José Correia, muito obrigada. Eu sei. Eu queria esclarecer uma ficção há pouco, quando eu disse que era uma ficção. É porque, efetivamente, o Sr. Ministro anuncia sempre, nestas crises, que vai contratar mais enfermeiros e os enfermeiros não aparecem em lado nenhum. Portanto, é uma dupla ficção. Por um lado, ficciona que vai contratar, por outro lado, ninguém os vê em lado nenhum, o que quer dizer que é uma ficção ao quadrado. Muito obrigada, José Correia. E contamos também consigo na segunda parte do Discurso Direto, porque vamos fazer o habitual intervalo e voltamos já. Até já. Ok. Discurso Direto, segunda parte. Como sabe, temos nos estúdios do Porto o presidente do Sindicato dos Enfermeiros, José Correia Azevedo. Aqui em Lisboa, o Pedro Sousa Carvalho, jornalista, diretor adjunto do jornal Eco, o jornal online, que eu recomendo. Muito rapidamente, Ana Lopes, está a ligar de Faro. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Muito bom dia, bem-vinda. Ora, eu vou expor os conhecimentos que tenho. Sou de Faro, nascida de Faro, e com histórias incríveis do Hospital de Faro. Sempre tem sido um hospital de muito maus serviços. Maus serviços não é recursos da qualidade das pessoas que lá trabalham, mas sim dos seus superiores e, ao fim e ao cabo, com responsabilidade do Estado. E porquê? Porque existe esta imagem que aparece, eu penso que é uma sala onde não é só de agora, já é de há muito tempo. Havia uma sala no Hospital de Faro que se chamava a Sala da Morte, que era a dita sala onde também existiam pessoas que eram depositadas pelas famílias e que muitas das vezes as famílias não queriam mais saber delas. Isto, quando nós queremos mudar as coisas, temos que chamar as coisas pelos nomes e temos que saber quem é que contribui para todo este mau serviço. Este mau serviço é de responsáveis de serviços que eu, se quiserem, tenho aí o meu nome, o meu número de telefone, se quiserem pormenores,
não vou pôr nomes, mas sei de pessoas que são responsáveis de serviços que vão almoçar e em vez de terem 1 hora de almoço têm 2 ou 3. Atualmente, eu fui uma pessoa que oncologicamente tive que vender o que tinha para ir para fora, não foi por falta do médico não me querer atender, mas não tinha anestesistas na altura, tive que vender o que tinha para poder ir para Lisboa e quando vim de Lisboa não me queriam atender, tive que exigir um documento de responsabilidade como realmente não me queriam tirar o líquido que eu tinha no peito e que já estava quase a querer rebentar os pontos que tinha da operação. Sim. Portanto, há várias histórias, sou oncológica e eu penso que as pessoas têm que colaborar mais naquilo que está mal. Eu frequento este hospital de 6 em 6 meses para fazer os meus exames. Sim. Cheguei a deixar passar pessoas à minha frente, porque também tenho um pouco de diabetes, não muito, mas não me dava também como diabética, nem como oncológica, porque o meu estado não era dos piores, respeitava isso e sei que não havia um serviço como deve ser. Sim, Ana Lopes, muito obrigada pela sua experiência, pelas suas afirmações. Nunca ninguém disse também que esta situação na saúde é de agora, infelizmente é de há demasiado tempo. João Jorge, muito obrigada e tudo de bom. João Jorge, bem-vindo, está a ligar do Faial, peço que seja também breve, desculpe. Bom dia. Bom dia, Paula Magalhães, estou a falar do Faial. Cumprimentos a si e aos seus convidados. Igualmente. Eu não vou falar da saúde, que eu felizmente tenho saúde, já tive vários problemas, mas vou-me remediando. Sobre a eleição do líder do PPD, o diabo que vem em escolha. Se o diabo for de esquerda, é fácil, é Santana, não há dúvida nenhuma. De esquerda? Sim, se o diabo for de esquerda, escolhe o Santana. Portanto, é facílimo. Sobre um outro assunto que foi muito falado, até serviu para incluir o frasquinho, que tinha aí uns trocos, mandou uns trocos para cada familiar, para cão e gato, para toda a gente. Sim. Ele até foi assombrado, essa notícia foi dita uma vez, e depois encolheram-se porque havia o caso do... Havia o caso, Paula, do Rio Afeirense. Ora, o futebol é constituído por castas. A primeira casta é Sporting, Porting e Benfica, e depois o resto é para os treinar. Estes é que ganham, os 3 primeiros é que ganham os títulos, os outros não servem para nada. Portanto, é muito natural que um indivíduo que recebe 2 ou 3 mil euros por mês, se lhe oferecerem 10, ele pega logo. Portanto, não há que ficar ofendido, porque aqueles troféus nunca serão para eles, portanto não há grande ofensa. Queria também chamar a atenção... Rapidamente, João Jorge, uma situação caricata, há pouca segurança nas grandes cidades como Lisboa e outros lados. E depois mobiliza-se dezenas de polícias para escoltar uma quadrilha organizada de um campo de futebol por outro. Seja quem for, exatamente. Sim. É assim... saiu o mês passado o segundo número da revista Grota, é uma revista anual muito interessante. João Jorge, então publique no Facebook do Discurso Direto, TV24 a página, se não se importar. É que eu estou sem tempo e ainda queria ouvir não só o Pedro Sousa Carvalho, como também o presidente do Sindicato dos Enfermeiros, e eu acabei de dizer que esta situação é recorrente, infelizmente, nos hospitais portugueses e o Carlos Sério põe em dúvida José Correia. Há quem diga, não põe ele em dúvida. Uma pergunta que todos desejamos ver respondida para apuramento da justeza e do fundamento das críticas. A que horas, em que dia, em que hospital se referem as imagens, está a ser divulgada na sala de urgências? É uma boa ocasião para o presidente do sindicato responder agora, até porque há quem diga que a imagem se refere a 2014. Grande coincidência esta data, 2014. Mas eu gostava de ouvir a resposta do presidente do sindicato, já que hoje em dia até os sindicatos são postos em causa. José Correia, quer responder? Quero. Efetivamente, as imagens que se veem são atuais porque os locais e os materiais são repetidos, são os mesmos de 2014, 2015, 2016 e, portanto, não dando a cara das pessoas, é evidente que isto pode ser facilmente confundível
com a autenticidade das imagens. Portanto, nós rejeitamos isso, como rejeitamos que digam que a senhora bastonária está a fazer política, porque esquecem que uma coisa que não podemos abstrair é que quer os sindicatos, quer as ordens, quer toda a gente que se dedica ao cidadão, faz política, porque aquilo vem da polis é a cidade, e da cidade chegamos ao cidadão. Esquecem-se de conotar esta política do cidadão, a cidadania que nós todos temos que exercer, com política partidária. E isso não é da minha experiência, nem do meu conhecimento, que a atual bastonária, pelo contrário, faça sequer política partidária, que não é o caso. Ela denuncia situações que João Jorge, aliás, João Jorge, estão aos olhos de toda a gente e, portanto, só pessoas de más intenções é que podem duvidar da autenticidade das situações. E já agora tem que fazer uma temos coisa, dificuldades em encolher... É dizerem o dia, a hora, acho que já é exagero, tanto rigor agora, hoje em dia... Mas que, aliás... Se quiserem, se me deixarem colher as imagens, eu próprio... Vocês, na televisão, também têm dificuldades em colher imagens nos locais próprios. Se nos deixarem, e nós muitas vezes, para obter essas imagens, temos que recorrer aos telemóveis e outros artifícios, para que não sejamos postos na rua, porque há fins que justificam os meios, José Correia, e seria interessante. Aliás, a ordem pede que sejam denunciadas tão evidentes, ouça, são tão evidentes os factos que nem vale a pena contestá-los nessa autenticidade. José Correia, ainda quero ouvir a sua opinião sobre este grupo que para liberalizar a cannabis para fins medicinais. Muito rapidamente, Pedro, o tempo voa neste programa. Cannabis. Se quiseres, cannabis. Se quiseres, cannabis. Cannabis, Paula. Pronto, estávamos a dizer, vai ser discutido na quinta-feira no Parlamento. É uma discussão, obviamente, bastante interessante. O público que estás aí a mostrar exatamente tem hoje, digamos assim, uma carta que é assinada por várias pessoas do setor. Basicamente a defender precisamente a legalização da utilização do cannabis para fins terapêuticos. Digamos assim, é algo que já se passa em vários países, na Alemanha, no Canadá, na Holanda, etc. Depois é interessante, eu só dava 2 notas para essa notícia do público. Eles falam com a diretora, que é psiquiatra e diretora do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Beja, Ana Matos Pires. E ela dá 2 argumentos super interessantes, Paula. Primeiro, aquilo que ela chama de uma hipocrisia, que é, em Portugal, é permitido por lei plantar cannabis para vender para fins medicinais. E não se pode consumir para fins medicinais em Portugal. Ou seja, podes produzir para exportar, mas não se pode utilizar cá em Portugal, o que é uma hipocrisia, diz ela bem. E depois, em relação à questão do risco, obviamente estamos a falar de uma substância de risco, e ela usa também outro argumento, nunca tinha pensado, mas faz todo sentido, que é precisamente a questão, e vou citá-la, não é a primeira vez que usamos substâncias com riscos para fins terapêuticos, dando o exemplo da morfina. Exatamente. E, obviamente, o que os médicos dizem é que, por exemplo, sobretudo em casos de tratamento, por exemplo, oncológico, em que a utilização de cannabis permite, por exemplo, atenuar a dor, aumentar o apetite, portanto, e faz todo sentido utilizar, mas eventualmente o José Correia será a pessoa talvez mais indicada para falar. A opinião do José Correia. José Correia, 1 minuto. É evidente que a minha resposta é de todo o apoio a quem defende essas coisas, porque nós que estamos à beira dos doentes sabemos muito bem o que é que estas restrições representam, e o nosso principal meio de ação é proporcionar o maior conforto a quem sofre. Ora, esta autorização para usar não só esta droga, como todas as outras, não para enriquecer quem quer que seja, mas para ajudar as pessoas a terem menos dores, menos sofrimento, é evidente que nós só podemos apoiar essas questões. Porque há muita coisa que o povo desconhece. É que há muitas drogas que são autorizadas e que são vendidas nos laboratórios que provavelmente são muito mais deletérias, muito mais prejudiciais à saúde do que a cannabis e até a morfina já agora. Correia Azevedo, muito obrigada pela sua disponibilidade para estar nos estúdios do Porto para esclarecer. Contaremos sempre com vocês para saber o que é que se passa na saúde em Portugal, um dos pilares. Pedro Sousa Carvalho, logo à tarde vamos ter debate
quinzenal. Vamos ver quais são as grandes prioridades que vão ser definidas na Assembleia da República e depois ou vens aqui ao discurso direto ou depois lemos também no Jornal Online aquilo que se passa e as vossas opiniões. E um abraço ao G. Correia. E abraços a todos também. Muito obrigada e bom ano, porque ainda estamos em altura de dizer bom ano a toda a gente. É a jornalista Lourdes Baeta que atualiza já a seguir toda a informação. Continue connosco.